E pela primeira vez, Erechim sediou a reunião do Conselho Superior da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com os 21 comandos regionais do estado e os chefes de departamentos e a presença do subcomandante-geral Douglas da Rosa Soares e o comandante-geral Cláudio dos Santos Feoli. Bom, eu sou o subcomandante-geral da Brigada. O meu trabalho é fazer a coordenação das 21 regiões integradas de segurança pública por parte da Brigada Militar, né? Em cada uma das regiões a gente tem um coronel que faz a coordenação dos batalhões que lá existem. Aqui, como vocês têm o Coronel Aguiar, que faz a coordenação aqui do 13 BPM em Erechim e da Companhia Independente de Getúlio Vargas, né? Ontem e hoje nós estivemos reunidos com todos os coronéis aqui, que compõem o Conselho Superior da Brigada, que é de onde vêm todas as estratégias para a redução dos indicadores criminais e a implementação de algumas ações que a Brigada faz de maneira constante, como é a Operação Golfinho no verão, inverno na Serra, enfim, várias operações que nós fazemos para que a gente possa otimizar os nossos recursos. Em entrevista coletiva, o coronel destacou o trabalho ostensivo para combater crimes através de programas como o PROERD. Os crimes que nós, embora os crimes estejam diminuindo, né, o que nós observamos é um aumento da violência. Então, por exemplo, a Brigada já tirou das ruas aí perto de 4.000 armas esse ano. Dessas 4.000 armas, já passa de 40 fuzis o número de armas apreendidas. Há tempos passados, as armas mais potentes seria uma espingarda calibre 12, né, ou uma pistola. Hoje a gente já está tendo armamento de guerra, né? Então, o que a gente observa? Embora os números estejam reduzidos, os casos nos aparentam ser mais violentos, né? E essa violência, ela ter várias explicações, né? Mas aí nós teríamos que conversar com um sociólogo, né, para ver essa questão do respeito às autoridades, do respeito às normas, do descumprir algumas regras do dia a dia, onde a gente acaba naturalizando o descumprimento, só que esse descumprimento começa em jogar um papel no chão, até chegar ao desrespeito verbal e do desrespeito verbal até a violência física. A Brigada vem fazendo alguns trabalhos para investir nas novas gerações. Um dos exemplos é muito conhecido por vocês aqui, que é o PROERD, que é o Programa de Redução, né, a utilização de drogas e da violência, tá? Nós temos drogas lícitas, né? Esse curso, né, para as nossas crianças e adolescentes, ele tem um único objetivo: ensinar as crianças e os adolescentes que tanto droga quanto o uso da violência, o usar tem uma responsabilidade. A violência, por exemplo, para se defender de uma agressão, ela é útil, né? A droga lícita, como é o álcool, como é o cigarro, ela dá um certo prazer. Então, os brigadianos, eles ensinam que tu pode usá-lo, mas quando tu passa de um certo limite, tu vai ter uma responsabilização, né? E essa é a regra da sociedade. Toda vez que a gente passa dessas regras, então a Brigada Militar, ela vem, né, cada vez mais aumentando, né, a nossa inserção na prevenção primária. Um outro trabalho que a Brigada vem fazendo também é as patrulhas escolares, né, cuidando sempre das escolas, fazendo um atendimento melhor para que a violência não chegue nesse ambiente escolar, onde ele é feito para a construção do conhecimento. O Rio Grande do Sul tem realizado um trabalho focado em diminuir os números da criminalidade em todo o estado. Bom, vamos lá. A gente tem hoje no estado algumas plataformas, né, que os nossos gestores usam para avaliar, né, o andamento do nosso trabalho, né? Então a gente mede aí, nossa instituição como um todo, ela coloca nas ruas do nosso estado 5.000 policiais militares em 24 horas, uma frota de 2.500 viaturas. Esse somatório de cada pequena cidade que nós temos no estado dá esse contingente. Esse contingente faz
perto de 300 prisões dia, né? Tira das ruas entre 12 a 17 armas por dia, né? Foragidos, a gente tira diariamente aí mais de 20 foragidos das ruas, né? Então, todas essas ações somadas fazem com que o Estado hoje ele comemore a redução, por exemplo, de 17% nos homicídios, que comemore a redução do roubo de veículo na ordem de 38%, 39%, do roubo de pedestre na ordem de 44%. Então são reduções, isso só em relação ao ano passado, né? Se for pegar o período todo dos últimos 10 anos, as reduções são muito maiores. O abijato, que é algo que preocupa, né, principalmente a nossa comunidade que vive do meio rural, do ano passado para este ano nós estamos numa redução de 20%. Se formos olhar o período, é muito mais. Então, todos os gestores da brigada, né, a nível regional, como é o caso do Coronel Aguiar aqui, a nível local, como é o caso do Tenente Coronel Conigones, eles têm metas a serem cumpridas. E essas metas são discutidas mensalmente pelo Conselho Superior da Brigada, para que a gente possa, quando uma das metas não está adequada em uma determinada região, que a gente possa adequar. O caso aqui da região dos senhores, todos os indicadores estão em queda, né? Dependendo da cidade, maior ainda, como é o caso aqui de Erechim, tá? E dessas reuniões às vezes surgem ajudas, que a gente pode, uma região que não está tendo algum tipo de evento, vocês vão ter um próximo evento logo, né? Então, por exemplo, nesse evento eu vou mandar de alguma outra região apoio para que o efetivo aqui dessa região possa fazer esse evento com a maior tranquilidade possível. E assim a gente vai fazendo. Durante a entrevista, o coronel falou sobre os casos mais recentes ocorridos, como o de Novo Hamburgo, que chocou o Estado pela brutalidade familiar. Hoje, a ocorrência que aconteceu no município de Novo Hamburgo, né? Nós tivemos aí um chamado para uma desavença familiar, né? Dois pais idosos ligaram para o 190 e pediram apoio da Brigada Militar porque o filho de 45 anos estava ameaçando eles e não deixava eles saírem de casa. A Brigada Militar deslocou para o local, se deparou com o casal, começou a fazer a ocorrência. Estavam junto desse casal o outro filho, né, de um rapaz aí de 35 anos, se não me engano, e a sua esposa, né? Quando os brigadianos começaram a fazer os registros policiais, o agressor puxou uma arma de fogo e atirou em todos que estavam ali. Então, desse primeiro fato, nós tivemos já de pronto ali 4 policiais militares baleados, o pai, a mãe, o irmão e a cunhada dele. Ele se refugia no alto daquela casa e todos que tentam se aproximar para fazer os resgates, ele tenta alvejar. Numa dessas tentativas, ele acaba ferindo mais 2 policiais militares, né? Então, o resultado dessa história, né, essa ocorrência começou ontem às 23h20, né, e ela encerrou hoje pela manhã às 8h30 da manhã, né, com a morte do agressor. O resultado disso tudo, né, nós tivemos aí 7 policiais militares feridos, né? Esses 7, 2 infelizmente, um morreu no local e o outro está entrando em protocolo agora de morte cerebral, né? Então, muito provavelmente, nas próximas horas, a gente vai aguardar de maneira esperançosa que isso não se confirme, mas tudo leva a crer que nós teremos aí um segundo óbito, né? Então serão 2 policiais militares. E ainda temos um terceiro que encontra-se também numa situação não muito confortável. Então temos que aguardar aí que os quadros se evoluam, né? Então esse tipo de ocorrência, ele não é o natural do nosso dia a dia, né? Nosso povo, de regra, ele é muito ordeiro, né? Mas nós temos de maneira pontual, né, alguns casos que fogem da curva. Então os casos estão diminuindo, no entanto, né? Mas talvez seja importante aqui frisar, né,
A Brigada Militar esse ano vai fazer 187 anos. Né? Nesses 187 anos, a Brigada Militar já perdeu mais de 600 militares, né? Que são considerados heróis porque perderam a vida, né, em prol da defesa do povo gaúcho, né? Desde seus primórdios. Só esse ano, para que vocês tenham uma noção do nível, né, do que o brigadiano passa no dia a dia, né, em todo o estado. Nós já tivemos 422 brigadianos que durante a sua jornada de serviço, antes de voltar para casa, ele teve que passar num hospital. Porque ele foi agredido, porque ele tomou um tiro. E esse ano, infelizmente, né, com esses 2 companheiros que pereceram, já se somam 3 companheiros. O ano passado, nós perdemos 5 companheiros no atendimento de ocorrência. O coronel também falou do arsenal de armas que muitas vezes chega de outros países no estado e destaca o trabalho forte que está sendo realizado para combater a criminalidade e a distribuição de drogas. Vamos lá. Então, assim, as Forças de Segurança do Estado e a Brigada Militar compõem a Secretaria de Segurança Pública. Nós entendemos que, por exemplo, das quase 2.000 mortes do ano passado, né, 90% delas estão ligadas ao tráfico de drogas. Bom, se as mortes estão ligadas ao tráfico de drogas e a morte é o que mais assusta a população, o que as forças estão fazendo? Elas estão enfrentando o tráfico de drogas. Por isso que as apreensões de armas e de drogas, elas elevaram. Isso é uma maneira de sufocar o crime, né, tirando o seu meio de subsistência, fazendo com que eles, assim como outros segmentos, por exemplo, o roubo a banco, saiu do nosso estado. Por quê? Porque nós sufocamos eles. Assim queremos fazer com o tráfico de drogas. Mas a senhora toca em, assim, a entrada de armas e drogas. Bom, a Brigada Militar, todas essas armas e toda a droga, ela não é produzida e nem fabricada no estado do Rio Grande do Sul e nem no Brasil. Elas vêm de fora. A Brigada Militar, ela não tem o dever de cuidar da fronteira, muito embora ela faça com vários tipos de operação. A operação simultâneas, divisas e fronteiras, a operação Agro-Oros, né? Nós fazemos várias operações para evitar que drogas, armas, foragidos entrem no nosso país, ou que tirem alguma coisa da nossa terra, né? Mas isso deve ser melhor olhado. Já em relação às drogas, infelizmente a gente vê com tristeza um afrouxamento da legislação desde 2006. E vocês vão se lembrar que até 2006, fumar droga em público, né, ela dava prisão. A partir de então, né, a gente transformou o usuário de droga num doente. Então a legislação passou a entender que ele não era mais passível de prisão. Então a ele cabia uma outra medida restritiva que é empretada pela justiça. A partir daquele momento, aquelas pessoas que vivem do tráfico de drogas entenderam que o mercado seria aquecido, porque teria mais usuários de drogas ilícitas. Então, a frouxidão na legislação, lá em 2006, fez com que aquilo que a gente não via em público, as pessoas se escondiam para fazer o uso, né? Elas começaram a usar na nossa frente, né? E agora, recentemente, nós tivemos aí a regulamentação, né, do consumo de até 40 gramas de drogas de maconha não ser considerado tráfico. Bom, mas um país sério, né, que regulou o uso da maconha, ele também regulou que tu deveria adquirir a maconha de um ponto regulamentar. O nosso país não regulamentou isso. Ou seja, aquela pessoa que eu pego dentro da lei com até 40 gramas de droga, né, não é mais tráfico, mas de onde é que ele comprou aquela maconha? Ele comprou na farmácia? No supermercado? Não, ele comprou de um criminoso. Então, no momento que eu permito uma coisa, está ligado ao aumento da outra. Então, esse afrouxamento na legislação está fazendo com que o mercado da droga superaqueça, como aconteceu lá no início dos anos 2000, quando a gente transformou, né, o criminoso, né, que usava droga em público em um mero usuário.
E Erechim entrou para a história, porque pela primeira vez nós temos aqui na cidade toda a cúpula da segurança pública da Brigada Militar no município realizando um evento.